Saudações bruxos e bruxas do reino de Clover! Hoje nós vamos falar sobre Black Clover, esse anime que eu posterguei tanto que provavelmente eu nunca iria assistir. Mas um inscrito aqui do canal, a Potiara, me mandou tantas mensagens em todas as minhas redes sociais. É sério, não foi uma nem duas, foram várias mensagens, várias marcações em posts, vários comentários, várias marcações, indicações e envio de fotos e vídeos de Black Clover que eu resolvi dar uma oportunidade ao anime. Eu lutei um pouco porque Black Clover contém 170 episódios. E aí eu falei, não cara, eu não tô na vibe de pegar animes tão longos assim, eu quero uma coisa mais enxuta, mas de tanto ela falar, de tanto ela martelar em cima, eu resolvi dar uma oportunidade a Black Clover. Meus amigos! E eu tô muito animado, eu fiquei muito contente, e aí eu falei, pô, vou fazer um vídeo falando sobre as minhas primeiras impressões com Black Clover. Entretanto, meio que eu já acabei assistindo 70 episódios, e aí eu falei, então vou fazer um vídeo sobre as primeiras impressões desse 1/3 do anime para comentar com vocês e para dizer para vocês que vocês precisam assistir Black Clover. Se você parar por um momento e fizer uma pequena busca aqui no YouTube ou até mesmo em fóruns, você vai ver que na sua grande maioria os comentários a respeito de Black Clover é que Black Clover é um apunhado de clichês e tudo isso culminando numa história que nós já esperamos, nós já conhecemos, o clássico shonenzão da Jump. Pois bem, a verdade é que sim, Black Clover é repleto de clichês. O personagem principal, o Asta, é o garoto que grita demais, faz muito estardalhaço, tudo o que a gente já viu em todos os outros shonens de, sei lá, na 30, 20 anos, 15, de lá pra cá, tudo é tudo igual, todos os personagens, todos os protagonistas são iguais, mas Black Clover tem um diferencial, meus amigos. Mesmo com um protagonista que nós já sabemos mais ou menos como vai ser a sua história, mesmo apresentando vários clichês, Black Clover se diferencia porque todo o elenco de Black Clover é cativante. Você não tem um personagem chato, mesmo aqueles que são tão característicos conseguem te agradar porque eles possuem características, eles possuem elementos únicos. O seu design, a forma com que foi trabalhada, tudo isso agrada bastante e você acaba realmente comprando a ideia de Black Clover, o reino de Clover. Eu sou um cara que não sou tão complicado quando eu estou assistindo alguma coisa. Meu único problema é porque quando eu começo a assistir alguma coisa, uma obra, algum filme, alguma série, eu quero ir até o final, eu quero descobrir curiosidades, eu quero saber mais sobre aquilo que eu estou assistindo. E eu me encantei tanto pelo universo de Black Clover que eu acabei fazendo minhas buscas e descobri uma coisa bem interessante sobre a sua produção. Eu achava, nesses 70 episódios que eu assisti, que Black Clover era muito comum, mesmo sendo do mesmo estúdio de Boruto, o Pierrot. E esse estúdio, ele fez uma sacanagem muito grande com o diretor da obra, o Tatsuya Yoshihara, que, velho, foi uma coisa assim muito complicada. Black Clover é derivado de um mangá do mesmo nome que é produzido, que é publicado, na verdade, pela Jump. E ele é ilustrado e escrito pelo mangaka Yuki Tabata. E qual é o grande problema aqui? Por que eu quero comentar com vocês esse caso de produção? Porque o diretor de Black Clover sofreu muito porque todos os esforços da Pierrot foram para Boruto, deixando Black Clover sem um grande apoio financeiro. E o diretor acabou tendo que se virar para contratar animadores, para contratar a produção, para contratar elenco, para ajudá-lo a dirigir essa obra, produzir a obra. Por isso que eu dou tantos méritos à direção de Black Clover, que mesmo com pouco conseguiu fazer muito. A animação foi exibida de 3 de outubro de 2017 a 30 de março de 2021, contando com 70 episódios bem dirigidos, bem trabalhados, dentro do possível. Muitas pessoas podem reclamar que a animação não é tão bela, em alguns momentos é até um pouco feia, digamos assim. Mas se a gente levar em conta o trabalho que o cara teve, todo o esforço que ele teve para dirigir isso, a gente até releva, lembrando que o estúdio Pierrot é o que produz, é o responsável pela produção do Boruto, e Boruto tem animações lindas e fluidas. E aí a gente vê a diferença de orçamento, como influencia na produção de uma obra. Velho, antes da gente se aprofundar e falar mais sobre esse anime, se essa é a primeira vez que está chegando aqui no canal e ainda não me conhece, eu sou o Antônio, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, esse aqui é o Martelo de Guerra, e aqui eu sempre falo sobre filmes, séries, animes, tudo aquilo que eu tô assistindo, e acho interessante trazer aqui para comentar com vocês. Então, velho, não perde tempo, deixa o seu like e se inscreve porque isso é muito importante, e os magos e bruxas de Clover agradecem. Meus amigos, vamos lá, vamos falar então sobre o enredo de Black Clover.
Black Clover conta a história do jovem Asta. É um garoto órfão que cresceu junto ao seu amigo também órfão, chamado de Yuno. Asta e Yuno são garotos bem diferentes. Asta é muito agitado, Yuno é muito calmo e tranquilo, um garoto sereno. Asta vive em um mundo onde todas as pessoas do reino de Clover possuem poderes, possuem magia. Asta não possui magia. Asta é um garoto completamente sem magia em um mundo onde, para se viver, para se negociar, para trabalhar, para tudo, exige-se magia. E ele é um excluído desse grupo, né? Ele não é uma pessoa mágica, ele não foi dotado com o dom da magia. Yuno, ao contrário de Asta, é um moleque que tem muito poder mágico. Ele tem tanto poder mágico que ele é quase que um astro, ele é quase que um ser fora da curva, porque é um moleque que não tem pai, não tem mãe, foi criado pela igreja, assim como o Asta, os dois criados ali com situações bem precárias, e a gente vê que a diferença entre os dois é gritante. Enquanto o Asta não tem um pingo de magia, o Yuno possui magia sobrando para dar e vender. E a gente então começa a acompanhar esses garotos nessa jornada de vida. E o legal é porque o anime não demora muito para se mostrar para você. Já no primeiro episódio nós temos acontecimentos muito marcantes que nos agradam bastante. Quer ver um exemplo? No primeiro episódio, as crianças vão até um templo onde vão receber os seus grimórios. Em Black Clover, as magias são conjuradas através da leitura de um livro. Assim como em Zatch Bell com os Mamodos, aqui eles utilizam grimórios para adquirir poderes. Cada pessoa, cada mago, possui um grimório próprio e apenas ele pode fazer uso daquele grimório. Olha que legal! Só nesse plot já me agradou bastante o anime. Poxa, magos, um grimório, um livro mágico que pode te fazer aumentar, pode te fazer adquirir magias para você enfrentar as adversidades. Eu já achei muito legal nisso aí. E no momento em que eles estão ali recebendo os seus grimórios, o único que não recebe um grimório é o jovem Asta. O moleque não tem poder nenhum, realmente ele é ridículo na questão da magia. Por outro lado, em contrapartida ao Asta, o Yuno, que é o seu irmão de criação, recebe o Trevo de 4 folhas. O Trevo de 4 folhas em Black Clover é algo fantástico. É uma parada que apenas os grandes magos, os futuros reis magos, recebem. E o que são os futuros reis magos? No reino de Clover existe uma hierarquia. Nós temos o rei, que é o rei da nação, que é o rei, o soberano de Clover. Temos o rei mago, que é o mago mais poderoso do reino. É o mago que é responsável por coordenar todas as defesas, todos os andamentos da magia dentro do reino de Clover. O rei mago é alguém extremamente poderoso e respeitado dentro da comunidade da magia. Até porque ele é o cara mais poderoso do pedaço. Abaixo dele estão os capitões da guarda, que são os responsáveis por comandar as guardas do reino de Clover. Esses capitões comandam cada um o seu próprio esquadrão. E o sonho de toda criança, todo guerreiro, todo mago de Clover é entrar para um esquadrão desses e possivelmente se tornar o rei mago. Inclusive, este é o sonho de Asta. E como todo shonen que a gente conhece, que é um clichêzão, o Asta possui o sonho de se tornar o rei mago, assim como Naruto sonhava em ser Hokage e era praticamente impossível da gente ver isso no começo do anime. Agora imagina você, meu amigo, um cara que não possui nenhum poder, vivendo em um mundo onde a magia é predominante, sonhando em se tornar o mago mais poderoso do mundo, o rei mago. E aí você fica pensando, mano, como é que esse moleque vai se tornar o rei mago? Ele é o protagonista, o sonho dele tem que ter algum sentido. E nisso eu comecei a assistir, pensando em assistir apenas 5 episódios para falar com vocês a respeito aí das minhas primeiras impressões. Eu acabei assistindo 70 episódios e ainda tô querendo assistir mais, que eu quero terminar, quero consumir, tô pensando em ler o mangá, porque Black Clover vai te cativando cada vez mais. A cada momento, a cada passagem, cada personagem que vai entrando na trama vai te convencendo de que esse anime é bom e você vai comprando a ideia mais e mais. Acontecem algumas coisas após os meninos receberem ali o seu grimório. O Asta fica completamente devastado, mas engana-se quem pense que ele desistiu ou desanimou. Muito pelo contrário, diferente do Yuno, que é dotado de magia, o Asta, por não conter magia, sempre trabalhou seu físico, sempre treinou duro para ficar forte, para que quando recebesse a sua magia, tivesse força suficiente para usá-la e derrotar qualquer adversidade. E é legal a gente ver essa construção porque o Asta realmente não possui nenhum tipo de poder, não recebeu seu grimório e não é filho de alguém poderoso, não é alguém especial dentro do reino de Clover. Ele é apenas uma criança órfã que passa necessidades e que sonhava em conseguir sua magia para que um dia pudesse dar uma vida melhor aos seus companheiros órfãos
coisa que não aconteceu. E olha, imagina na cabeça do Asta o que é que se passou quando ele estava ali no meio de tantas pessoas recebendo seus grimórios e ele foi o único que não recebeu o seu grimório. O Asta fica completamente perdido. O Yuno, por outro lado, muito contente porque o Yuno foi a grande surpresa da parada. Nem o pessoal da elite, né, os filhos de lords, a família real, receberam um trevo de 4 folhas, o que prova que o Yuno é extremamente especial. É um garoto a se ficar atento dentro do reino de Clover. Com o passar do tempo, alguns acontecimentos vão rolando ali, tudo isso no primeiro episódio, tá? Um cara consegue roubar o livro do Yuno. O Asta então parte para tentar proteger esse garoto e o Asta acaba recebendo durante o confronto um grimório. Só que o grimório do Asta é um grimório completamente diferente. O grimório do Asta, ao invés de lhe conceder poder, ao invés de lhe conceder magias, ele lhe concede uma espada. Uma espada muito velha. Espada essa que na hora que eu vi eu matei a charada porque aquilo era uma referência clara a Berserk. Ali era uma homenagem à obra do Miura, porque o Asta recebe uma espada muito semelhante à espada do Guts em Berserk. E o Asta contém uma habilidade única no reino de Clover. Asta não pode exercer, não pode produzir magia, mas o Asta possui a habilidade única de anular a magia. Então nós temos pessoas extremamente poderosas que podem lançar magias e temos o Asta que pode anular a magia de todos. Cara, olha que loucura! Só neste ponto a gente já fica, caramba, que demais! E aí a gente vê a construção do personagem, as ações dele, todo mundo em volta, dando aquele suporte para que funcione. Temos momentos muito engraçados, momentos de tirar o fôlego, muita emoção nesse anime. Cara, é muito, assim, a produção, o trabalho que o cara fez na direção desse anime foi muito bem feito. Foi digno de nota. E por isso que eu fiquei tão fascinado com o reino de Clover, as magias que são passadas para cada um dos personagens, cada um deles utilizando seus poderes, um diferente do outro, uma magia mais poderosa que a outra, e a gente percebendo que o Asta, mesmo sendo o protagonista do anime, ele não é o cara mais poderoso da sala, ele está longe de ser o cara mais perigoso da sala, mesmo contendo a habilidade de anular magias. Imagina você, um cara que pode anular a magia de qualquer pessoa, mas aquela pessoa é tão poderosa que o seu simples poder de anular magia é quase que nada perto dela, tá entendendo? E a gente vê isso, a forma com que isso é mostrado, a forma com que isso é construído, funciona muito bem e faz com que você fique fissurado em Black Clover. Outro ponto importante em Black Clover que eu gostei demais até o momento são as aberturas. Cada opening é melhor que a outra, é algo fantástico e é legal a gente ver que Black Clover ele é dividido em pequenos arcos, cada arco contendo ali o seu protagonista central, a sua ideia central, uma diferente da outra, nada é muito semelhante. A gente vê que mesmo quando se tem momentos de emoção, momentos de flashback, no qual é preciso uma carga dramática mais pesada, mais funda, eles não precisam utilizar de recursos como, por exemplo, Naruto, de voltar e contar a sua infância sofrida. Muito pelo contrário, eles não sentem aquela sensação de que os outros precisam sentir pena dele. Ele sabe da sua situação, sabe o que passou, sabe quem ele é e percebe o seu valor. Ele não precisa que ninguém ressalte que ele é importante. Ele por si só sabe e nada vai impedi-lo de se tornar o Rei Mago. E é muito legal a gente ver isso, a construção, os personagens muito bons, o Yuno maravilhoso, o capitão do time que dá oportunidade, né, ali ao Asta, o Yami é um cara, é o meu personagem favorito dentro de Black Clover, disparado. O Yami é maravilhoso, vocês precisam pelo menos chegar até a parte do Yami para que vocês realmente fiquem cativados por tudo aquilo que eles podem oferecer. E é muito legal porque no decorrer do anime a gente vai se apegando aos personagens, mesmo personagens que você não acha tão legal, você começa a comprar eles, começa a achá-los legal, começa a se divertir quando vai conhecendo eles, quando vai vendo as ações, as interações. Os confrontos são muito legais, eu achei as batalhas muito bonitas. Certo, não é nada que você diga isso é incrível, isso é fantástico, mas dentro da realidade da produção, dentro do que foi possível, foi feito um excelente trabalho fazendo com que Black Clover seja algo interessantíssimo e agradável para quem está assistindo. Por isso que eu estou dizendo a vocês que eu comecei assistindo pensando em assistir apenas os 5 primeiros episódios, fazer aqui as minhas primeiras impressões e depois talvez
continuar ou não, enfim. Mas eu me apaixonei tanto pela obra que eu quero trazer mais vídeos sobre Black Clover aqui no canal. Inclusive, eu tô pensando em fazer lives lendo o mangá de Black Clover aqui com vocês, caso esse vídeo tenha um bom desempenho. Então tudo vai depender de vocês. Velho, Black Clover é o tipo de anime que você precisa dar uma oportunidade. Eu sei, existem inúmeros animes no mercado, bem desenvolvidos, bem trabalhados, com histórias únicas, algo que tipo realmente seja diferente. Black Clover não possui nada de diferente. Ele soma tudo de bom das outras obras e faz a sua própria obra. Copia, mas não faz igual. Basicamente é isso, mas funciona dentro da proposta de Black Clover. A ideia de mágicos, bruxas, um reino, um mago supremo, a ideia dele querer se tornar esse mago supremo, funciona muito bem e me comprou completamente. Super indico Black Clover para vocês e eu pretendo trazer mais vídeos falando sobre essa obra tão legal e tão gostosa de se assistir. Black Clover é a minha indicação para vocês e por favor deem uma oportunidade a Black Clover, entendeu? Dá uma oportunidade para ela e depois me conta o que vocês acharam. Magos e bruxas, eu vou encerrando o vídeo por aqui. Aqui fica a minha saudação e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!